Olá galera, vamos dar continuidade às nossas gravações sobre a Lei de Responsabilidade das Estatais, desta feita gravando daqui do meu Beer Garden, o Recanto do Guerreiro aqui em casa, para que você sinta que faz parte também de um fim de semana, né? A gente hoje vai falar do ponto que talvez tenha sido mais comentado da lei, que são as restrições às nomeações para os cargos-chave das empresas estatais, né? Os cargos de direção, o conselho de administração, conforme nós vamos ver na regra. A questão fundamental é que as estatais sempre partem bastante atrás no que concerne a ética e a eficiência. E a razão disso, em boa parte, vem do fato das nomeações para esses cargos top serem feitas com base mais em critérios políticos do que em critérios técnicos. Aquela história de jogar um político que não entende nada de energia elétrica para comandar Furnas, por exemplo. Então, para que isso não volte a acontecer, um dos efeitos, como eu falei, da Lava Jato foi a criação de certas restrições. Nós vamos ver que o artigo 17 da lei, e esse todos vocês vão ter que memorizar, decorem o artigo 17, um dos mais importantes da lei, traz dois grupos de dispositivos. Alguns tentam forçar que os nomeados tenham condições técnicas de assumir esses cargos. E outros tentam impedir que políticos sejam colocados ali dentro. Então, mesmo que o cara tenha condições técnicas, se for político, o ideal é deixar de fora, tem que ser como a mulher de César, não apenas ser honesto, mas parecer honesto. Não é que o político seja desonesto de cara, mas a gente viu que é comum que os políticos usem das estatais, infelizmente, para conseguirem dinheiro, para bancar suas campanhas. Então a lei tenta evitar que isso volte a acontecer. Então vamos mergulhar no artigo 17. Neste bloco falaremos da parte de critérios técnicos e no outro bloco falaremos da vedação ao uso do critério político para as nomeações. Então vamos aqui para o nosso artigo 17. Ele diz no seu caput, vamos passar logo aqui, voltar um pouquinho para o caput, que os membros do Conselho de Administração e os indicados para cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, vejam que aqui está a cúpula da empresa, tá? Se fala de membro de Conselho de Administração, diretor-geral, diretor-presidente, então a cúpula, ela será escolhida entre cidadãos de reputação ilibada, né? Então você pode contestar o sujeito que já foi condenado em processos, por exemplo, e de notório conhecimento. Aí vem o privilégio ao lado técnico já no caput, o notório conhecimento, na área, obviamente, da nomeação, né? Na área de atuação daquela estatal. Devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos das linhas A, B e C do inciso 1, está aqui em azul, pessoal, fui eu que coloquei, tá? Não faz parte do texto da lei. Então, em primeiro lugar, no inciso 1, nós temos requisitos relativos a tempo de experiência profissional. O cara tem que ter experiência profissional naquela área num determinado tempo. Aí vem alternativas. Ou ele obedece à linha A, ou à linha B, ou à linha C. Nós vamos ver que são 3 requisitos de experiência profissional com relação a tempo, tá? E além disso, além desse tempo, ele vai ter que atender cumulativamente, preste atenção ao fato de que aqui não é mais alternativo. Ele tem que obedecer A, B ou C do inciso 1. Mas além disso, ele também tem que obedecer os incisos 2 e 3. E nós vamos ver que o inciso 2 fala em formação acadêmica e o inciso 3 coloca como proibidos de assumir esses cargos, aquelas criaturas que foram consideradas inelegíveis para qualquer cargo nos termos da lei que regulamenta essa matéria, conforme nós vamos citar. Então, em primeiro lugar, o requisito temporal. Lembra que aqui é alternativo, tá? Ele vai ter que obedecer à linha A, B ou C. Então, em primeiro lugar, ele vai ter que ter, primeira alternativa, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista, ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior. Então vai assumir a Petrobras, é isso que o cara vai assumir, então a consequência é que ele vai precisar ter 10 anos numa empresa que trabalhe com petróleo, né? Pode ter sido até aquela de Ike Batista, que é no setor de petróleo, mas ele demonstra, em primeiro lugar, o requisito temporal. Eu vou ter condições técnicas porque tenho efetivamente tempo atuando 10 anos com aquela matéria. Vejam que basta ter trabalhado naquela outra empresa, não precisa ter assumido o cargo de direção ou chefia. Entretanto, ele também pode ter 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes casos. Olha, 10 anos com experiência profissional, basta ter experiência profissional na área, ou pode ser 4 anos, mas a esses 4 anos vai ter que ser
Direção ou chefia, vejam que é já em cargo de administração. 10 anos em qualquer cargo, qualquer emprego, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. Aí vem cargo de direção ou chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Aqui eu quero chamar a atenção a um ponto que certamente as bancas vão usar para fazer casca de banana. Tem que haver porte ou, é alternativo, tá? Porte ou objeto social semelhante. Então, com base nisso, é que eu posso dizer para vocês com certa tranquilidade que, no caso do cara querer administrar a Petrobras, ser nomeado para a Petrobras, ele pode ter esses 4 anos ou numa empresa com objeto social semelhante, como eu falei, de petróleo, estava dirigindo a OGX, ou ele pode ter dirigido, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, que atualmente se chama Vale, porque o porte gigantesco é semelhante. Então, com relação àqueles 10 anos, tem que ser na mesma área, no mesmo setor. Com relação à experiência de gestão, 4 anos de gestão nos cargos de direção, nos cargos top da empresa, basta que sejam 4 anos. Vamos para o outro requisito. O outro requisito alternativo, ele pode também cumprir o requisito de tempo, tendo 4 anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS4 ou superior no setor público. Isso aí, mais a galera que já trabalhou no setor público federal que sabe bem disso. O DAS, né, os cargos de DAS são cargos, normalmente cargo em comissão, função de confiança, da mais elevada categoria no Serviço Público Federal. DAS é Direção Assessoramento Superior. Direção Assessoramento Superior, tá? Por exemplo, o DAS6 é dos secretários de ministérios, tá? O ministro tem um cargo de natureza especial e os secretários que estão ali naquele ministério já têm o DAS6, só o secretário executivo também é natureza especial. Aí a partir daí você vai descendo na hierarquia, o DAS5 para diretores normalmente, o DAS4, coordenadores gerais. Não se preocupem com essa nomenclatura, porque em prova vocês só vão ter que lembrar que é de DAS de 4 a 6 e saber que são esses cargos que estão na cúpula do setor público. Então, ele tem que ter 4 anos ou nesses cargos top das empresas, ou se for no setor público, ele tem que ter DAS4 para cima. Com relação ao cargo nas empresas, o cargo tem que estar nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Vejam, o normal é o prazo de 10 anos. Para você cumprir só com 4, tem que estar lá no topo, né? Nos 2 níveis hierárquicos superiores não estatutários, ou seja, não é o empregado que passou em concurso público, que está naquele início lá da Petrobras, que chegou a um cargo maior dentro da sua carreira. São os cargos que estão lá em cima, que não são estatutários, aquelas pessoas que são nomeadas para exercer aquelas funções topo na organização da empresa. Já com relação a se ele for do setor público, a ideia é DAS 4, 5 ou 6, ok? Muito bem. Além disso, pode ser cargo de docente ou pesquisador em áreas de atuação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Você é pesquisador de uma grande universidade brasileira na área de petróleo, você pode assumir um cargo desse de direção na nossa famosa Petrobras. Além disso, o outro requisito alternativo, ele não é A, B e C, mas é porque o B é dividido em 3 itens. Ele também pode cumprir esse requisito temporal, tendo 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele pode, por exemplo, ser um engenheiro contratado como profissional liberal para fazer projetos, por exemplo, ter seu escritório, fazer projetos, e se ele tem experiência nessa área, ele pode assumir sim esse cargo na empresa estatal de que nós estivemos tratando. Além disso, o inciso 2, aí nós temos que lembrar que a partir daí os requisitos são cumulativos, então ele tem que cumprir um dos requisitos de tempo que nós já falamos, e agora o requisito 2, ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual ele foi indicado. Então, não faz sentido, por exemplo, a gente imaginar que você vai colocar um cara que é formado em música para assumir a direção da Petrobras. Né? A formação acadêmica, não tenho nada contra a música, aliás, tenho muito a favor, mas a formação acadêmica dele, obviamente, não é a formação mais adequada, não há correlação de matérias, ele não tem condições técnicas, pelo menos pela formação acadêmica, de assumir aquele cargo na estatal. Importantíssimo a gente observar que
Se o sujeito ele for inelegível para qualquer cargo, porque se vocês olharem essa lei complementar 64 de 1990, que traz as ineligibilidades, no artigo 1 ela traz alguns casos de ineligibilidades, e artigo 1, inciso 1, fala das ineligibilidades para qualquer cargo. O cara não pode assumir qualquer cargo eletivo, nem de presidente, nem de prefeito, nem de vereador, nem de nada. Então vocês sabem, por exemplo, são inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis, então essa galera também não pode assumir cargo na estatal. São também inelegíveis aquelas criaturas que tenham tido suas contas rejeitadas, né, pelo órgão colegiado em caráter definitivo ou em virtude de ato de improbidade. Estão lá aquelas hipóteses. Se o cara é inelegível, não pode assumir um cargo eletivo, ele também não vai poder assumir um cargo numa dessas estatais, naquele patamar hierárquico que nós acabamos de citar, né? Esses cargos de direção e os cargos no conselho de administração, ok? Então, bastante atenção para isso. É muito importante também que a gente perceba que esse requisito de tempo, que foi o que a gente mais analisou, experiência profissional de no mínimo 10 ou 4 anos, dependendo do tipo de experiência, às vezes 10, às vezes 4, ele pode ser dispensado, olha, serão dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para o cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes requisitos mínimos. Então, se o cara é empregado e item 1, tem ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso de prova ou prova de títulos, tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou sociedade de economia mista e tenha ocupado cargo de gestão superior na empresa, ocupado, aqui não se coloca tempo mínimo, tá? Tem ocupado esse cargo de gestão, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades do cargo de que trata o caput, esses requisitos de tempo aqui serão dispensados, tá? Então essa experiência profissional mínima, ela é dispensada. Vejam aqui que não colocam nenhum requisito quanto ao cargo. O cara pode ter entrado via concurso público até num cargo meramente administrativo, sem grandes responsabilidades, mas está lá há mais de 10 anos e chegou a ocupar um cargo de gestão, né? Conseguiu ocupar um cargo de gestão, ele não precisará obedecer aos requisitos mínimos de tempo. Entretanto, lembrem que isso só dispensa o inciso 1, requisitos de tempo, tá? Esses requisitos aqui do inciso 1, experiência profissional. Agora, não dispensa ele ter a formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado e também não dispensa que ele não se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade para qualquer cargo conforme previstas na legislação aplicável à espécie, a legislação de natureza eleitoral, ok? Bem, com isso a gente conclui essa análise rápida, né, desses requisitos que exigem, vejam, a ideia é buscar privilegiar o critério técnico e deixar de lado a indicação política. O privilégio ao critério técnico, mas esse adendo que não é somente técnico, é de não ser inelegível, essa parte foi estudada agora. No bloco subsequente nós analisaremos a questão referente ao abandono do critério político como critério para nomeação para as estatais. Bons estudos, até lá, tchau, tchau.